Fala galera, mais um episódio do nosso Podcast Club, aqui na segunda temporada com meu colega André Ferraz, mais uma Vamos vez lá. aqui para a gente conversar sempre com os convidados mais interessantes, com o papo mais interessante de saúde, bem-estar, esporte, atividade física, coisa boa. E hoje temos um convidado bacana, hein? Olha, diferente. Qual é o esporte número 1 do Brasil até então, né? Não Para sei mim, se atletismo. Não é. futebol. Futebol. E esse cara, eu posso dizer que além de um mestre no que faz, é o meu médico do esporte. Então, particularmente falando, estamos em casa. Guilherme Dilda. Bem-vindo, Dilda. Valeu, Bom ter obrigado. você aqui. Obrigado, eu tava ansioso para saber se vocês iam me chamar algum dia ou não. A gente não queria, mas aí surgiu uma vaga aí. Não, o que é isso? Isso aí é um lugar de honra que você merece estar e tem muita coisa boa pra gente falar. Se você gosta de futebol, se você quer saber os meandros da base do futebol, do desenvolvimento de atletas e como fazer os caras ficarem bons, seleção brasileira, Real Madrid, Europa, Calma. esse é o cara. Ó, deixa eu falar. Olha, a responsabilidade não é. Fica até o final desse vídeo aqui, que você vai ver a dica que ele vai deixar para você. Isso. Boa, Dilda, bem-vindo aqui. Obrigado por estar aqui. O Guilherme Dilda é médico do esporte, né, do exercício e do esporte. Conta pra gente aqui, primeiramente, o que é a medicina do esporte e do exercício para quem não sabe. Cara, a medicina do esporte e do exercício é uma especialidade médica que, diferente de outras especialidades que olham para um segmento do corpo, para um órgão, para um sistema, é um médico que olha para a saúde do indivíduo. Então a gente costuma fazer um paralelo: o pediatra está para a criança, o geriatra está para o idoso, o médico do esporte está para toda pessoa que faz exercício físico, entendendo a partir do seu complexo de saúde como ela pode usar o exercício para obter mais saúde. Né? Então a gente trabalha na prevenção de doenças, de lesões, a gente trabalha na promoção de saúde, a gente trabalha no tratamento de muitas doenças também através do exercício físico. Então, para qualquer pessoa, desde a pessoa que está começando um exercício físico, que seja sedentária, até um atleta olímpico que busca alto rendimento com o esporte, o médico do esporte é um médico que tem esse olhar integrado, né? Ele consegue fazer a gestão de saúde usando todos os pilares que fazem parte do cuidado de uma pessoa, né? Fisioterapia, nutrição, preparação física, psicologia, especialidades médicas. Bom, acho que vai longe. Ah, que legal. Poxa, eu lembro uma vez, o Gustavo Madrioca era consultor do bem-estar e ele falou que tinha uma coisa sensacional do bem-estar, era a produção. Então, se ele, ele pedia, eu preciso de um cara de 2,52 m de altura, que manca, os caras arranjavam, em algumas horas arranjavam um negócio totalmente diferente. E um dia pediram para ele falar a respeito da atividade física, do esporte, da importância na saúde das pessoas, promoção de saúde. E ele pediu para os caras fazerem como se fossem grandes caixas de remédio que ficavam, sei lá, 6, 7 viradas para a câmera e uma estava falando remédio para tratar a obesidade, remédio para tratar a depressão, remédio para tratar a ansiedade, remédio para tratar... Todos esses, e cada vez que ele virava estava esporte, exercício físico, atividade física, etc. Porque a atividade física está incluída e é o melhor tratamento, o melhor comprimido para diversas doenças, né, Gil? Se a gente fosse, a gente fala que se o exercício físico fosse vendido em forma de cápsula, seria o remédio mais vendido do mundo, com certeza, porque traz muitos benefícios, desde os benefícios biológicos, de fato, né, no processo químico das doenças, mas também benefícios psicológicos, sociais, ambientais, financeiros. Então, são muitos benefícios do exercício físico, por isso que a gente promove tanto. Exato, eu acho que a gente foi feito para se movimentar, isso não tem dúvida, então não tem como você falar de saúde sem falar em atividade física de alguma forma. Fala um pouquinho do que você faz aqui e do que você faz no futebol. Bom, aqui na Care Club eu estou desde 2015, né? Quando eu entrei como estagiário e estagiário também dentro das categorias de base do Palmeiras e fui seguindo, fui crescendo junto com a clínica, digamos assim, né? Comecei a atender aqui na unidade de Ibirapuera, depois fui atender no Itaim quando inaugurou o Itaim, fui atender no Parque do Povo quando inaugurou o Parque do Povo e depois na pandemia eu voltei para Ibirapuera e hoje eu sou head da medicina do esporte do Ibirapuera. Coordeno a medicina do esporte da Care Club junto com outros heads. E no Palmeiras eu entrei como estagiário na base, depois virei coordenador da base, médico do profissional. Depois de um tempo eu saí do Palmeiras, né, por 1 ano e meio, fui para o Santos para ser coordenador da parte Ainda pela Care Club. ainda pela Care Club. A maior baixa que o Santos teve nos últimos anos foi a saída dele. Saída da Care Club tomando conta da saúde. E nós fizemos um trabalho bem legal. E aí é o que nós estávamos falando antes, né? A questão dos resultados de campo e a questão dos indicadores nossos, né? Que foi um ano
com resultados de campo que foram aquém do que se espera de um clube como o Santos, Claro. mas que a gente conseguiu resultados dentro do departamento médico de muita expressão. Que a Sim. gente conseguiu ser o clube, o quarto clube com menos lesões no país. E um trabalho de tiro curto ali, não foi. Não demorou muito tempo para Não. você conseguir aplicar isso ali. Né? O dia que eu fui para conversar, eu já estava tomando para conversar sobre a minha entrada lá, eu já estava tomando decisão sobre o que ia ter que ser feito. Eu sou santista, né? Eu tava lá na Vila assistindo. Daí eu peguei, deixa eu ligar pro Dido falar que eu tô aqui, tipo, 11 horas da noite, de uma quarta-feira aleatória. Ele não atendeu, eu falei assim, tá, pô. Tá ocupado. Ocupado, né? Acabou, olha ele entrando lá em cima, olha ele entrando lá em campo. Daí no dia seguinte, André, alguma coisa aconteceu? Eu falei, não, é que eu tava lá na Vila. Ele falou, não era eu hoje. Depois, ainda bem que você não atendeu. E aí, então eu estava no Santos e acabei saindo do Santos, uma decisão que envolveu várias áreas da minha vida, né? Desde área profissional, área pessoal, Para voltar para o Palmeiras. para voltar para voltar e Para São Paulo. para voltar para São Paulo, né, digamos assim. E teve proposta de outros clubes, mas acabou que do Palmeiras eu já conhecia e a condição e as pessoas foi muito favorável para voltar. E hoje eu sou coordenador do departamento médico das categorias de base do Palmeiras. Então eu voltei para uma função que eu já tive, mas numa condição diferente, numa atuação diferente. Antigamente eu era coordenador, mas também era um médico operacional. Sim. Eu fazia jogos, eu viajava e eu estava nos treinos. Hoje em dia eu faço uma função muito mais de gestão do departamento médico. Então, tem os médicos lá no dia a dia que fazem o operacional e o meu papel é um papel mais longitudinal, de entender como está se desenvolvendo, de entender que os processos estão sendo bem executados. Então, é um processo, é um trabalho um pouco mais de gestão da equipe. Legal. Um ponto que você abordou aí, né, na questão do Santos mesmo, que você falou, o Santos aquele ano teve maus resultados em campos e excelentes indicadores de saúde. Conta para o pessoal o que são indicadores de saúde importantes num time de futebol, por exemplo. A gente precisa levar em consideração, né, e aí nesse caso, como quarto clube com o menor número de lesões, então o número de lesões dos 20 da Série A, então o número de lesões é um indicador importante para a gente. Entenda que todo indicador ele não reflete somente o trabalho do departamento médico. Claro. Né? Então, quando você fala em número de lesões, poxa, se você tem trocas de treinador a todo momento, isso é um problema, isso aumenta o risco de lesões. Se você tem uma equipe que talvez não seja uma equipe, vamos colocar assim, equilibrada, né? Onde você tem um titular que é muito importante e o reserva talvez não consegue entregar a mesma coisa. Então, você precisa sempre dos mesmos jogadores ali atuando, você precisa se arriscar mais, você vai ter mais lesões. Então, assim, é difícil de a gente falar nesse processo como só o departamento médico ou o núcleo de saúde. Envolve vários elementos dentro do clube, né? Mas o número de lesões é um indicador, o tempo para o retorno dessas lesões é um indicador, o número de recidivas, né? Que são, eu voltei de uma lesão e voltei a sentir a mesma lesão. Todos esses... Tempo de retorno ao campo. O tempo de retorno ao campo. Então, todos esses são indicadores para a gente de que o trabalho está sendo bem executado ou não. São indicadores mais simples de exemplificar que eu acho que as pessoas conseguem entender. Perfeito. E conta pra gente um pouquinho como que é o trabalho que você faz lá, como que é feito o trabalho na categoria de base do Palmeiras e como é feito o trabalho aqui na Care Club. Cara, tanto na categoria de base do Palmeiras quanto no profissional, o processo do dia a dia é um processo de cuidado integrado do atleta, tá? E aí eu acho que é o que a gente tenta trazer aqui para a nossa clínica, né? Que o atleta, vamos dizer que teve uma lesão. Poxa, deixa eu conversar já com o nutricionista, que a gente vai ter que adequar o aporte calórico, talvez necessidades de algum macro ou micronutriente específico para esse momento de recuperação. Deixa eu já acionar a fisioterapia e a gente montar o plano de tratamento desse atleta, quais vão ser os passos, quais vão ser as evoluções, como vai ser o cronograma. Deixa eu já avisar o treinador e o preparador físico dentro desse processo, o que ele pode fazer ainda, o que ele não pode fazer. A gente tenta trazer esse ambiente integrado do atleta de alto rendimento aqui para dentro da clínica. Então, acho que um dos grandes diferenciais da Care Club é essa integração. A gente vê muitas clínicas que têm médicos do esporte, que têm fisioterapeutas, que têm nutricionistas, que têm treinadores, mas que
tem vários profissionais ali que talvez não se integrem. E o que a gente mais ouve dos pacientes que entram aqui é como a gente é integrado. E eu acho que é esse processo. Quando o paciente passa comigo, e eu peço para ele passar com um nutricionista, fisioterapeuta, eu já converso com esses profissionais, eles já estão sabendo do caso, eles já dão um feedback e a gente vai conversando. Muitas vezes a gente monta grupo no WhatsApp para discutir sobre os casos, para fazer as evoluções. Então eu acho que esse, esse, esse processo que é feito no profissional a gente pode fazer, trazer aqui para dentro. Lógico que no profissional a gente está vendo o atleta todo dia, e presencialmente, fisicamente. Então isso se torna muito mais fácil no cuidado. Mas eu acho que é esse olhar que é feito lá e é feito aqui. E isso que ele falou, eu sou a prova viva, porque hoje, por exemplo, ano passado, final do ano, passei no Unicastro para traçar toda a estratégia dos meses seguintes, fui para a prova, já se criou um grupo, eu, Dilda e Nicastro, para todo o acompanhamento, todo mundo está sabendo de todos os passos ali. Cara, isso faz uma diferença. Assim, absurdo, todo mundo tá ligado o que está acontecendo. Quando eu saí da consulta com o Nicastro, a gente veio na recepção, já marcou o Dilda, para pós-prova, ver o estrago. Na consulta com Dilda, o Nicastro apareceu. Cara, isso é uma medicina integrativa, assim, e de verdade, não só no nome, né? Porque é o que você falou, o que a gente faz, muita gente tenta fazer, mas não da forma com que é feito. Não só pela qualidade, mas pela operação, né? Isso você colhe os resultados absurdos. E querendo ou não, o que você falou, no profissional você tá lá todo dia vendo o atleta. Mas também, se eu quero exigir do Dilda e do Nicastro mais do que eu exijo, também cabe a mim, eu como corredor, mandar mensagem: Dilda, o que você acha? Nicastro, o que você acha? Então hoje a gente tem a capacidade de montar a nossa Champions League no esporte que cada um pratica, com que a Care consegue entregar, cara, é fantástico. Tipo, eu só não encho mais o saco dele porque eu tenho noção de, tipo, pô, não deixa eu também perturbar o tempo todo, porque senão toda semana era uma mensagem diferente para um acontecimento novo. Mas, cara, é muito legal o trabalho que é feito, não é só na forma com que você fala, mas na forma com que realmente acontece. Porque é muito bonito aqui a gente vir, conta um monte de história. Mas na prática funciona, e funciona mesmo. Lógico que o processo ele acaba tendo suas dificuldades de novo pela distância física, né? Mas a gente programa feedbacks, né? Então, a cada 15 dias vou mandar uma mensagem para saber como esse paciente está, algo assim. Mas o paciente tem toda a liberdade de acessar a gente quando ele sente necessidade. Eu acho que tu falou da medicina integrativa, né? Medicina integrativa não é uma especialidade, mas eu acho que integralidade é um olhar que todo médico tem que ter, talvez todo profissional de saúde tem que ter, porque integralidade é entender que aquele sujeito ele não é divisível, não são as partes dele, é o todo dele, entendendo que existem as partes, mas entendendo que o importante é o todo. E o olhar integrado é conseguir olhar para esse todo e quem são os atuantes dentro desse processo do cuidado do todo. Então a gente faz muito isso, com a nutrição a gente faz muitas consultas integradas, que são médico do esporte, nutricionista junto com o paciente, muitas vezes a gente envolve fisioterapeuta, muitas vezes o fisioterapeuta chama o médico para ir lá na fisioterapia para ver o paciente, para examinar, para discutir. Então assim, isso realmente valor, né? isso realmente é muito bem casado. De novo, as necessidades são diferentes. Tem gente que acessa a gente toda semana. Tem gente que acessa a gente uma vez por mês. Tem gente que quer colocar no grupo de cuidado não, põe aí junto no grupo o treinador e o meu preparador físico. Tem gente que prefere ter o grupo só o médico e o nutricionista. Então, assim, cada um tem a sua necessidade. A gente tem que entender isso também. Não, e olha que legal. Nessa consulta pós-prova, a última prova, teve uma intercorrência e tal, e daí eu trouxe para debate com o Dildo e com o Nicastro esse debate. E aí a minha próxima prova-alvo tem 4 meses. Olha o tempo que juntos nós temos para trabalhar, para corrigir tudo, e que eu não coloco feito de errado, mas eu acho que tudo foi muito assertivo, o que mudou foi a intensidade da prova, uma coisa nova, mas são 4 meses de um trabalho para buscar o resultado. Pô, querendo ou não, é investimento alto que todo mundo faz para fazer o que a gente faz. Seja triatlon, ultramaratona, futebol, independente do que seja. Então essa possibilidade que a gente tem, cara, é fantástico. E a medicina do esporte trouxe isso, né? Que é eu brinco, né? O clínico geral do praticante de atividade física. Não deixa de ser, mas talvez até o sedentário deveria ter, talvez um médico do esporte como clínico geral, não um clínico geral mesmo. Exato. Porque se você não pratica, deveria praticar. E não tem ninguém menor do que o médico do esporte para te mostrar um leque de opções para isso, né? Exatamente, de como começar, né? Exato.
Diz uma coisa para mim, e como que vocês fazem para criar tantos bons jogadores e como vocês fazem para criar tantos craques e caras que são expoentes tão novos? É, qual é a mágica? Eu posso falar de dentro do Palmeiras, que é um lugar que eu vivi. Talvez o Santos eu não vivi a base diretamente, mas indiretamente eu tinha uma atuação também com eles. O Palmeiras, eu acho que assim, ele tem um. Eu vejo que ele tem pessoas chaves dentro do processo que são muito importantes de forma estratégica para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, em diferentes áreas dentro das categorias de base. Lógico que esse é um trabalho que talvez, por exemplo, né, a captação do Palmeiras é uma área muito valorizada dentro do clube, porque é isso, a captação consegue talvez trazer os melhores diamantes para serem lapidados ali dentro. O nosso papel é ali dentro conseguir entender essas necessidades dos atletas e como a gente pode trabalhar isso. Obviamente, quando você está num contexto de profissional, você tem muito mais staff por atleta numa relação do que nas categorias de base. Então você não consegue individualizar 100% do cuidado na categoria de base, porque, por exemplo, hoje nós temos 350 atletas, mais ou menos, lá na base do Como é a tua Palmeiras, idade? a partir do sub-10. Sub-10 já tem. É, E o centro de treinamento é aquele na saída da Ayrton Senna. isso, Guarulhos. é ali. Guarulhos ali. Cria da academia. O sub-20 que treina muito mais na Barra Funda, no contraturno do profissional, por essa interface com o profissional. Muitas vezes precisa Você vai atleta pegar para as pernas. complementar o treino, atletas que estão treinando com o profissional, mas têm idade de 20 e jogam com o sub-20 e tal. Então, o nosso papel dentro desse processo é entender isso. Cara, é muito mais do que um diagnóstico e tratamento. A gente tem que entender muitas coisas que não são ditas. Por exemplo, numa tomada de decisão. A gente sabe que a medicina não é algo exato, né? Então, quando a gente tem um diagnóstico, a gente muitas vezes tem opções de tratamento. E dentro dessas opções de tratamento, qual a melhor opção para cada atleta? Porque cada atleta tem uma necessidade dentro do clube, tem um contexto familiar, tem uma perspectiva futura. A gente sabe que, eu não tenho esse dado preciso, mas vamos dizer que 1% dos atletas que estão ali nas categorias de base talvez vão chegar no profissional, vão jogar profissional. Então a maioria não vai. A gente precisa tomar esse cuidado também na nossa decisão de não ficar pensando só no futuro, porque talvez aquele atleta nem vai ter um futuro dentro do futebol. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender qual que é a perspectiva futura de cada um para saber que, poxa, então não dá para eu segurar esse atleta há tanto tempo, sendo que ele precisa se desenvolver, que tem uma necessidade, e ao mesmo tempo, fora tudo isso, a gente precisa entender como que esse atleta está evoluindo, qual que é a necessidade do clube, porque a gente sabe que o clube também, apesar de estar num ambiente de formação, quer ganhar campeonatos, porque isso valoriza os seus jogadores. Então são muitas nuances que a gente precisa gerir para tomar as nossas decisões. Quem que faz parte da equipe médica do clube? Porque quase 20 anos atrás, quando eu ingressei no universo da saúde, logo comecei a fazer estágio no Pinheiros. O fisiologista do Pinheiros na época era o Paulo Zogaibe. Sim. E ele também era o fisiologista do Palmeiras. Isso. Hoje, existe só o fisiologista, só o médico do esporte, o ortopedista? Como que se divide? Quem são esses membros da equipe? Eu acho que essa área dentro do futebol, antigamente ela era muito mais fragmentada. Vamos colocar que ela era interdisciplinar. O que eu quero dizer com isso? Eu tinha a minha área de conhecimento, você tem a sua, Marques tem a dele, e a gente pode se falar, mas você não entra na minha área, eu não entro No na seu do cercadinho. Marques, e cada um tem o seu. Hoje, eu acho que as ciências do esporte, elas evoluíram de uma forma transdisciplinar, onde assim, por exemplo, dentro do nosso departamento, vamos colocar núcleo de saúde e performance lá das categorias de base. A gente tem os médicos, a gente tem um ortopedista e 7 médicos do esporte. A gente tem os fisioterapeutas, a gente tem os fisiologistas, que são educadores físicos. A gente tem psicólogo, a gente tem nutricionista, a gente tem preparador físico das categorias e todo mundo participa do processo de tomada de decisão. Não de tudo, obviamente. Eu acho que a gente tem que fazer uma gestão de energia também Claro. das nossas decisões, porque senão o processo vai ficar muito moroso.
Mas é isso, hoje a gente enxerga muito mais transdisciplinar, então o médico do esporte está entendendo o que, que o fisiologista está vendo nas cargas de GPS, está conversando com o preparador físico e com o treinador, que esse tipo de ação talvez possa aumentar o risco, porque ele teve uma lesão específica sim, então vamos monitorar, mas qualquer coisa a gente tira do último bloco do treino e já aciona a fisioterapia para fazer uma recuperação nesse atleta. Então, eu digo o processo transdisciplinar justamente por isso, porque às vezes eu faço essa colocação, mas o fisiologista fala, não, mas peraí, mas para esse tipo de lesão, esse treino não vai exigir tanto do GPS nessa carga que é o que aumenta o risco de lesão para essa lesão que ele teve. Então, assim, todo mundo participa do processo porque envolve todo mundo. Todo mundo acrescenta. Mas tem aquele negócio que melhor tirar. Daí o cara fala, não, vamos deixar. Daí deixa. Mas Você isso aí é o fala cara assim, que só quer defender a dele. mas daí depois vem aquele lá e fala, eu te avisei. Eu te avisei lá que ia dar errado. Cara, eu acho que quando você é uma equipe, a tomada de decisão ela é tomada junta. Então, beleza. Então a gente tomou a nossa decisão. Se deu certo ou se deu errado, é o núcleo que tomou a Não decisão. vai falar depois, te avisei que você vai irritar os caras. Falando em lesão, né? Então, tem nomes expressivos aí que tiveram lesões na base e o cara já chamava atenção, ele foi cuidado de maneira diferente. Como que ele foi cuidado? O que que aconteceu? Conta pra gente. Sim, bom, se a gente Estevão se a teve gente for lesão, falar o do Evon teve e do lesão. Hendrick, exato, eles tiveram lesão, são lesões, né, que já foram noticiadas, então acho que não tem problema de a gente falar sobre isso, né, e o Hendrick eu lembro que teve lesão com 11 anos, né, então no sub-11 ele estava disputando o Campeonato Paulista e teve lesões, ele teve uma lesão no quadril, ele teve uma lesão no pé, depois ele foi ter uma lesão no joelho Foi também. operado pelo joelho aqui perto do O Estevão, eu estava só no profissional quando ele chegou na base, então não sei exatamente se ele operou aqui, se ele operou fora, mas acompanhou aqui, mas eu lembro que ele tinha operado também. é, e teve o cuidado no Palmeiras e até participação com a Care, né, obviamente. Então o olhar acaba sendo diferente, porque a gente precisa entender justamente quem é esse atleta, qual que é a perspectiva que ele tem. Então essa é uma discussão com o treinador, principalmente com o coordenador da base, que hoje é o João Paulo Sampaio. Então é um cara que eu estou sempre tendo acesso para entender o que ele pensa sobre os atletas, até para a gente poder tomar a nossa decisão. Não, esse atleta vale a pena correr um risco um pouco maior, esse atleta não vale. Tudo sempre consentido pelo atleta, muitas vezes pela família, se isso cabe também. Sim. Então é um processo muito claro assim dentro da nossa tomada de decisão. E esses atletas, eu acho que são cases de sucesso, colocamos assim, porque justamente eles vieram a trazer valor financeiro para o clube, vieram a trazer valor técnico para o clube, então tiveram conquistas dentro do clube e de alguma forma a gente conseguiu participar disso no cuidado quando eles tiveram as suas lesões. Essa peça coordenador foi outra área do esporte que profissionalizou, né? Também não é mais o ex-boleirão que chegava lá com conhecimento da vida de atleta dele. Hoje essa peça também Tem uma é formação. uma formação, é legal, né? Que é isso que você falou. Você vai ter o acesso à forma com que o cara pensa para saber também qual o melhor caminho tomar. E o cara precisa valorizar também esse nosso entendimento, porque, né, eu acho que quando mudou, o Palmeiras entrou em 2014, talvez, ou a Kera entrou na base, né, ainda nem era o João Paulo, mas eu acho que era isso, eles olharam para como era o processo, né, de cuidado, e não estou aqui para dizer se era certo ou errado, mas entendendo que o Gustavo, à frente do processo, com esse olhar da Care Club dentro do Palmeiras, trazia muito valor para como eles queriam cuidar dos atletas e como eles enxergavam o futuro. Tanto que depois essa mesma equipe chega no profissional também do Palmeiras e está até hoje. Assim, então é muito legal. Uma pergunta em relação à carga de treino. Ontem, no jogo do Arsenal e do Real Madrid, a gente viu 2 gols que ultimamente são raros de falta. No meu entendimento em relação à questão de treinamento, você pega, por exemplo, o Rogério Ceni é um cara que se falava muito de acabava o treino, 200 faltas no gol. 200, daí você pegava o lateral, era 300 cruzamentos na área. Lateral esquerda, a mesma coisa. Hoje você não vê o lateral cruzando com a qualidade que um lateral antigamente cruzava. Sim. Um cara não chuta igual o Roberto Carlos chutava. Tudo bem que é do cara isso também, mas a questão da repetição, carga de treino.
Hoje, por exemplo, você coloca na conta o fato de, dentro de um esporte como o futebol, não se ter tantos gols de falta como se tinha antes, porque para controle de carga se tirou o excesso de repetição? Cara, é complexo e eu vou dar a minha visão, que tá longe de eu achar que é a visão correta e que explica tudo, tá? Mas eu acho que, primeiro, quando a gente compara épocas diferentes, a gente precisa pensar no seguinte: a intensidade do futebol era diferente. Também tem essa. Talvez a intensidade dos treinamentos eram diferentes. Talvez a quantidade de jogos era diferente. Então, quando a gente começa a olhar para todos esses fatores, pô, por que será que não tem falta hoje? Os atletas até treinam, mas eles muitas vezes estão mais fadigados. Tem atletas que treinam, tem atletas que treinam falta antes do treino, tem atletas que treinam pós-treino. Talvez a questão da altura dos jogadores, então a barreira é mais alta. Talvez a questão da impulsão dos próprios jogadores da barreira, talvez a impulsão do próprio goleiro, a envergadura do goleiro. Então, acho que são muitos fatores envolvidos E não só a carga do treinamento. para a gente simplificar no... é porque eles não treinam mais falta. Eu acho que isso não explica tudo. É reducionista. E se eles não treinam mais falta, por que eles não... Não é que eles não treinam porque não querem que eles melhorem. Tem dia certo para treinar falta, para treinar pênalti dentro da programação de cargas que vai ser instituída na semana? Pênalti é mais tranquilo, e isso depende muito do olhar do treinador, assim. Em que momento ele quer fazer as cobranças de pênalti para treinar o time. Palmeiras, né? Pênalti é difícil de a gente ficar. É um tema sensível. Mas sim, e mesmo a questão das faltas também. Tem dias que talvez a musculatura esteja mais descansada ou menos fadigada para ele poder exigir um pouco mais nessas cobranças de falta. Tem, assim como tem dias para treinar força, assim como tem dias para recovery. Recentemente, o Buffon deu uma declaração considerando que o tamanho do gol deveria aumentar. O que faz sentido, porque os goleiros dos anos 70 tinham 1,70 m, 1,80 m. Hoje os goleiros têm 2 metros de altura. E o gol Com uma continua. impulsão, com uma flexibilidade, com uma Absurdo. explosão, com uma potência. Então, realmente, faz total sentido. Tanto que é muito mais difícil fazer gol hoje. Tamanho do Courtois. Apesar que o Courtois não pegou a bola, que o Rogério, com 1,88 m lá em 2005, pegou, né? E era o Gerrard batendo. E era o Gerrard batendo, não era qualquer cara. Não era o cara do Arsenal, que não sei nem quem é ele. Bom, diz aí, como que faz para a base do Palmeiras ter vendido R$ 1 bilhão em jogador? É lógico que isso é importante para o time, né? O faturamento da base, por mais que o time forme atletas para se beneficiar do rendimento esportivo do atleta. Como que faz para uma base gerar tanto aí para o time dele? Também eu acho que eu não chamaria de tempestade perfeita no processo, mas eu acho que tem vários fatores que precisam estar jogando juntos para isso acontecer. O cuidado de saúde é uma parte desse processo e acho que a gente precisa, de novo, ter um entendimento das necessidades físicas, principalmente desses atletas com uma alta perspectiva, das necessidades de saúde, das necessidades de recuperação, quando tem uma lesão, como que a gente vai tratar, as necessidades nutricionais, tudo que envolve o cuidado de saúde. Mas também eu acho que tem esse processo de um entendimento de jogo, o coordenador saber exatamente quando o atleta vai jogar numa categoria acima, que vai desenvolver ele tecnicamente, mas que talvez fisicamente ele vai sofrer um pouco mais, como que isso é importante no processo maturacional, quando esse atleta vai para o profissional, em que momento ele vai. Poxa, o Endrick com 16 anos, talvez 16 anos e meio, ele já estava indo profissional, mas porque ele era fisicamente muito forte, e foi uma conversa, né, que eu tive com o João Paulo em algum momento, assim, de, pô, o Estevão não é o Endrick, o Estevão tinha feito lesão no ano que estava pensando nessa questão de subida profissional, que era lesão ainda de esqueleto imaturo. Então, assim, o processo ele precisa ser muito bem cuidado, porque senão você pode errar a mão, pode errar o momento que você dá o passo, e isso pode queimar o jogador. Muitas vezes a gente vê clubes em que o jogador vem da base, joga, não rende porque não está pronto, e isso faz o valor de mercado dele cair. Então, acho que o valor de mercado desses atletas envolve tudo isso. Envolve ter ido para a seleção, envolve conseguir decidir jogos no profissional, envolve serem caras com uma perspectiva muito boa. Então, extrapola e de longe só a parte de saúde, mas a parte de saúde
tá dentro desse processo. Eu não sei se procede isso, mas obviamente que depois que o Santos é rebaixado, eu não fiquei muito afim de assistir o Você Santos. ficou com energia baixa, você precisa dar uma acelerada? Cara, você sabe que esse negócio da energia baixa, quando eu vejo os jogos do Santos, ela acontece com uma certa rotina. Vamos ver agora se quando o Neymar Tá voltar... precisando de alguma coisa, cara. Eu acho É. que você tá precisando de algo que te motive, que te acelere um pouquinho, que te Mata a sede, mata a sede. é gostoso, É demais. vai me dar asas, Vai. vai me fazer correr Vai, mais vai. rápido. Boa. O que você tem aí pra Desce o gente? bar. Desce aí, ó. É verde. Ó. É aqui, ó. É Homenagem verde. É ao Red Bull, mas é verde. Club. Tá bom. Pra Homenagem você, ao novo sabor, Palmeiras. Summer Edition, maracujá e melão. Aqui, ó. Delicioso. Saúde aqui, ó. Saúde. Saúde. Ó. Red Bull, verde como a Care Club aqui, para dar uma energia pra gente para esse papo. E que papo bom. Fala aí sua pergunta. Você estava desmotivado, agora você já está mais motivado. Agora, já levantou, porque ver o Santos jogar realmente é um negócio que me assusta muitas vezes. O Santos tinha um moleque, não era da base do Santos, mas era um moleque novo, que veio como promessa, o Miguelito. E eu não sei ali a gestão do negócio, mas me parece que o treinador da época, né, o Carille, não sei se apostava muito nele, mas ele falava muito da questão da força física do Miguelito Verdade. para a idade dele e ali para o que ele podia oferecer. Bom, posto isso, o Santos se já não vendeu, tá para vender. Mas é isso que você está falando. Ele tá emprestado. Eu acho que ele foi emprestado, mas assim, pô, desvalorizou o moleque. Mas exatamente por isso, de você não saber exatamente o momento de colocar e pior ainda da declaração que não tem que dar. Não sei dizer especificamente do caso do Miguelito, porque eu tive contato com ele quando eu estive no Santos, eu lembro dele, e ele estava no... esses atletas de fora, né, assim como o Hendrick só pode sair com 18 anos, ele é boliviano. Boliviano. Assim como o Estevão só pode sair para o Chelsea quando completar 18 anos, o Miguelito só podia jogar no Santos também quando ele completasse 18 anos, né? Então ele estava num momento em que ele jogava no profissional, ele jogava a seleção da Bolívia, Mas aqui não. mas ele não jogava no Santos ainda. E aí talvez por conta disso ele perdeu um pouco de tempo de jogo mesmo, sabe? Treinava, mas não podia jogar, não podia. E a gente sabe que os atletas que estão competindo, eles têm um tempo... De maturação. Exato. Então... Isso é até uma métrica que usam para valorização do jogador, né? Quantos minutos ele tem de Série A, de base, de Série A, não é? O Hendrick tinha vários gatilhos desse para o Palmeiras ganhar a bonificação maior no final. Sim, exatamente. Então, e aí o Miguelito, eu acho que teve uma questão da parte física, que foi falado, né, que foi externado, não sei se realmente correspondia ou não, mas eu acho que esse cuidado com o atleta é isso que faz, muitas vezes faz o valor dele subir ou faz o valor dele cair. O Marcos Leonardo, talvez se ele estivesse no Palmeiras quando foi campeão brasileiro, ele valesse muito mais do que ele estava no Santos quando foi rebaixado, e isso faz parte do mercado. E, sabe, e mudando de esporte, mas é um cuidado que me parece que estão Eu tendo. sou um bom jogador, meu empresário que é ruim. Ele que não me colocou nos lugares. O João Fonseca no tênis. Pô, o cara vem de uma vitória lá do ATP de Buenos Aires para jogar no Rio de Janeiro com intervalo de 2 dias. Porque, pô, o moleque tem 18 anos. Ah, perdeu, sofreu a pressão? Cara, talvez até tenha sido a pressão, mas questão que com 18 anos você não tá preparado para competir com um cara de 22. O Alcaraz hoje, ele estoura, tudo bem, era um prodígio também. Mas o Alcaraz hoje tá com o quê? 23, 24 anos. Você vê a força física dos dois? É compatível. É o momento, só que também não dá pra você queimar a pessoa colocando antes da hora e jogando, ó. Top. Essa idade no rapaz, no homem, né, no final da adolescência, ele vai evoluir e ganhar muita massa muscular, né? Isso é uma pergunta até que eu ia te fazer. Você pega atletas de base dos mais diversos esportes, de natação, a hipismo, a tênis, a futebol, a esgrima, enfim, de diversos esportes que estão fazendo uma jornada, lógico, primeiro de saúde, de prática de atividade física, mas muitos num nível competitivo. Como que você conversa com o atleta, com a família a respeito dessas fases que ele vai passar aí na adolescência, final da adolescência? Eu acho que o primeiro ponto, talvez, para abordar com esses meninos e com a família é qual a motivação, e é algo que eu abordo com todos os pacientes, mas qual a motivação e quais são os objetivos com aquilo. A gente entender por que a gente está fazendo aquilo e onde a gente quer chegar. Porque a depender de onde a gente quer chegar,
a gente vai investir mais, a gente vai ser mais ativo, a gente vai ter um controle maior ou não, e principalmente que o paciente, né, ele curta o processo. Eu acho que isso é uma coisa que é extremamente importante. De novo falando, a gente não sabe e é a minoria que vai chegar no alto rendimento. Então, aquele processo, ele precisa ser um processo prazeroso. Lógico que é um processo exigente quando ele está competindo, independente da fase, independente do nível, é um processo exigente, mas precisa ser prazeroso para que aquilo não se torne um peso, ele largue aquilo muito precoce e depois não queira praticar exercício físico, vire um sedentário no futuro, que aí a gente não está trabalhando com o que a gente acredita. Então, eu acho que esse cuidado de entender aonde quer chegar e de como está o processo, que é extremamente importante. A gente não vai colocar uma regra que é, com 12 anos pode treinar tantas horas por dia, com 13 anos tantas horas. A gente tem as diretrizes para dar o norte para a gente, mas a gente precisa entender as individualidades. Poxa, às vezes um atleta, ele treina menos horas, mas ele precisa fazer um deslocamento muito grande, não está dormindo direito, está ficando doente, que o outro consegue treinar mais horas porque ele tem uma estrutura mais fácil para conseguir treinar, que o outro pode estar conseguindo treinar, mas ele não tem uma cabeça para conseguir competir, performar. Então, de novo, é entender cada uma dessas individualidades e necessidades. Ontem eu estava atendendo um paciente, o enteado de um amigo meu, eu falei, putz, sempre teve uma lesão aqui, dando um sprint, uma lesão muscular, queria que você visse ele para tratar ele, ele veio, e eu estava examinando, ele tinha um gapzinho posterior, eu estava explicando para ele o tempo que ia ser necessário para recuperar. Falei assim, mas também não temos que ter pressa, né? E ele está treinando futebol americano. Nossa. E aí ele deu de uma posição que faz muito sprint, ele estava fazendo sprint de 30 metros e teve a lesão no dia anterior. Falei assim, mas tudo bem, vamos dar tempo ao tempo, não vamos acelerar a volta, a não ser que você virasse para mim e falasse que você precisa desse jogo para você ir para uma universidade dos Estados Unidos. Os dois olharam para mim assim, É isso mesmo. é isso, eu preciso gravar não sei quantos minutos do meu próximo jogo para um cara nos Estados Unidos para ir para uma faculdade, que não é ainda o profissional, mas assim, cara, É uma liga muito é uma forte. coisa importante para ele, né? Então o objetivo é alto. Aí eu falei assim, então tá bom, então tem que acelerar aqui, vamos fazer, a gente tem capacidade de fazer diariamente aqui, um cuidado no nível profissional, tentar acelerar um pouquinho esse processo para que em poucos dias você consiga fazer um sprint e gravar algum negócio que pode mudar a sua vida. É exatamente isso. Eu acho que nós, né, e aí falando desse papel como profissionais de saúde, a gente tem que acolher essas demandas, a gente tem que passar a nossa visão, né, de cuidado. Olha, eu acho que isso envolve esse risco não me parece que é um risco que vale a pena correr. A gente tem que se posicionar quando a gente acha que não deve ser feito, mas muitas vezes quem vai trazer realmente essa decisão é o próprio paciente ou é o familiar que vai dizer assim, olha, nesse caso vale a pena a gente tentar, ou não vale a pena a gente tentar. Posso dar vários exemplos, né? Mas um exemplo agora, uma tenista de 17 anos que teve uma canelite, está com muita dor, não estava conseguindo treinar, tem competição no Paraguai esse final de semana, no próximo final de semana e depois tem a Europa. E aí a nossa discussão, tá? O que é importante? É mais importante a Europa? É mais importante o torneio no Paraguai? Se é mais importante o torneio no Paraguai, a gente reduz um pouco a carga, mas não fica totalmente sem treino de tênis. Vamos entender se você vai suportar ou não. A gente vai tentar isso, é um pouquinho mais arriscado. Se tiver dor, a gente não vai conseguir. Então, esse processo de tomada de decisão é justamente entendendo as necessidades. E é o que você falou. Poxa, esse menino com esse pai, né, com esse padraço, eles precisam desse jogo. Então, talvez você vai ter que aquele plano de 6 semanas, você vai tentar condensar em 4 semanas. Dá pra gente fazer? Dá. Isso tem um risco um pouquinho maior? Tem. Vocês entendem isso? Estamos dispostos a correr? Tudo bem. Qual que é o que isso vai me trazer de prejuízo? Porque se for alguma coisa que envolve risco de vida, Daí não, morte, a gente não vai. Mas se é uma coisa que, o máximo pode acontecer, ele lesionar de novo e a gente tem que começar do zero e aí a gente vai ter que fazer o processo por até mais do que 6 semanas. Aí vai ser 8, vai ser 10. Não, tudo bem, vamos correr esse risco. Então, essa tomada de decisão é lá no Palmeiras e é aqui dentro. E mais de novo com os indicadores de que realmente você consegue escolher o caminho, né? Porque também na Fórmula 1 quem ganha a corrida? O mais rápido, o mais ousado. Não adianta você conservador aqui, dependendo do caso, eu com os pacientes muitas vezes. Cara, qual é o seu objetivo quando ele chega? É a prova dia tal.
Dá pra fazer? Dá. Vai doer? Talvez. Tá afim de passar por cima disso? Ah, e depois? Depois a gente vê. Mas sempre ponderando, né? Nessa base de que, pô, e aí? Corre risco ou não corre risco? Vale a pena? O quanto você tá afim, né? A gente tem um paciente compartilhado aí, né? Um menino, um tenista de base extremamente promissor, que o pai e ele mesmo tiveram uma baita compreensão a respeito do processo de tratamento, aguentaram o tempo que foi necessário para a gente tratar direito, o negócio fica bom, e ele voltou e voltou bem, voltou ganhando o campeonato. Então depende muito do familiar, com certeza, também ter essa compreensão, e do próprio rapaz ou moça ter essa compreensão e essa maturidade, né? E, inclusive é uma coisa que ele tem que ir construindo se ele for virar profissional, porque no profissional é muito exigido isso, né? O cara saber desse exercício. E a gente fala isso também lá dentro do Palmeiras, né? A gente vê que tem meninos que quando tem uma lesão, a forma como encaram, né? Eles se tornam muito mais ativos, eles tomam um processo para si. Não, peraí, eu tenho que resolver isso aqui e tal, o que que vocês estão me falando que tem que fazer, eu vou fazer. E tem outros que tendem a terceirizar. Aí vem o pai, vem a mãe falar. Lógico que em categorias menores isso faz muito sentido, mas, por exemplo, num atleta sub-20 que já é praticamente profissional, Não dá. poxa, ele tem que se tornar o ator principal do processo, né? E não terceirizar. Então, e às vezes ele terceiriza o cuidado e vai terceirizar também os problemas, vai terceirizar. Meu, e olha que louco isso. Eu, ainda na faculdade, fui visitar o Refis do São Paulo, porque naquela época o Refis do São Paulo era a referência, né? E aí o Casimiro tava na maca. E aí o fisioterapeuta que me levou ali pra conhecer e tal, quando a gente saiu, ele virou e falou assim: esse aí é difícil, viu? Cansado, chinelinho, não quer. Que foi aquela época que ele foi criticado, Pra caramba, meio que saiu de São Paulo meio mal. passado. É. E olha o que o cara virou. Mas talvez seja essa virada de chave do cara entender que ele que tem que ser o protagonista. Isso, e às vezes Ele jogou no Real. É brincadeira. E cada um tem seu tempo de maturação e de virada de chave. Tem uns que talvez o processo não permite esse tempo. Tem outros que sim, conseguem. Às vezes é no 15, às vezes é com 16, com 17, com 18, com 19, com 20, depois de virar profissional. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando da base, do pré e do durante, né, a vida de um atleta. Mas uma das coisas que a gente observa, e hoje é engraçado que a gente tem começa a observar dois perfis, né? O perfil Pedrinho, Paulo Nunes, Fábio Luciano, caras que treinam absurdo depois de terem. Zé Roberto. O Zé Roberto, pô, acho que daí você falou, acho que esse daí é completamente fora da curva. Mais do que os outros até. Porque o Zé Roberto é treino, né? O Pedrinho é treino e talvez uma injeção logo cedo no café da manhã, né? Porque o dele é muito desproporcional. Mas tem muitos caras inteiros, Cafu, Rival, tem muitos caras inteiros. Mas eles são inteiro ainda, tipo, o Zé Roberto é muito inteiro, né? Tipo, pra idade dele. O Cafu é um inteiro. Mas acho que a gente vai começar a ver mais cara inteiro, porque pegou já uma época em que as cargas eram Já, melhores. melhor. Só que onde eu quero chegar, por exemplo, você pega ex-atletas tipo Perdigão, lembra do Perdigão? Uhum. Cara, por que o cara desanda tanto no pós? Tipo, ele pega um trauma do. Com esse apelido também. Com esse apelido não favorecia o cara do churrasco, né? Provavelmente. Mas você pega Perdigão, Vampeta, o Ronaldo, o Gaúcho ainda que é um meio termo, né? Não tá nem no Zé Roberto, mas também não tá nem no Perdigão. Mas por que esses caras pós a era profissional, Daiane dos Santos, daí beleza, tem diversos. Daniel Hipólito agora, que tá no Big Brother, e você começa a observar. O que acontece? Os caras pegam a aversão à atividade física? Pode ser que sim. Pode ser que tenha atletas que peguem aversão a. E se a gente for olhar para a ginástica, talvez por conta da cobrança e da exigência, que é muito maior, talvez, e de uma forma muito Agressiva, tá? muito agressiva. Eu acho que dentro, de novo, é um achismo, né? Dentro do futebol, a gente vai começar a ver algo diferente, porque é um perfil de atleta que o futebol atual pede, que é diferente do perfil de atleta de antigamente. Tá. Então, é difícil você dizer, o Romário hoje em dia como seria, ou o cara de hoje em dia lá atrás, porque muito provavelmente o Romário, se fosse hoje em dia, ele ia dar um jeito de sobreviver nesse meio. Do jeito. Talvez com atitudes diferentes, mas com a personalidade dele. Mas eu acho que antigamente o futebol talvez não pedisse tanta exigência física, tanto cuidado com o corpo como o futebol de hoje pede.
E até por isso a gente vê atletas chegando cada vez em idades, né, mais avançadas competindo em alto nível. A gente fala do Cristiano Ronaldo, a gente fala do Felipe Melo, a gente fala do Fábio Gouveia do Fluminense. 45 anos. 44 ou 45. É, assim, é um absurdo. E, assim, é um nível. Porque mesmo. Zé Roberto até 42. Porque o Fábio, se você colocar numa balança, obviamente, dentro da prateleira de qualidade de cada um, Cristiano Ronaldo, uma prateleira acima do Fábio, beleza? Independente de posição. Mas hoje o Cristiano Ronaldo não entrega o que o Fábio entrega. Cara, o Fábio tá numa das principais ligas. Tudo bem que a Liga do Brasil, assim, não dá pra dizer, nossa, que baita futebol vistoso, mas... O permite, talvez, entregar o que no ataque não se permite. Mas será que se fosse o treinamento de 10 anos atrás seria igual? Quer dizer, olha a evolução, não somente o autocuidado, mas a evolução do treinamento. Isso que é legal de você ponderar. Mas, bicho, o cara tem 40... O Rogério, a gente já achou que tinha ido muito. Mas você vê o Fábio fininho, assim, voando, né? E você vê no tênis, né? Pô, o Guga parou com 30 e pouquinho. E aí você viu o Federer e o Djokovic e o Nadal chegando aos 40. Não, total. E o Guga, quando ele para, se você lembra da abertura das Olimpíadas aqui no Brasil, quando ele entra no estádio olímpico, meu, dava dó de ver o sacrifício dele para entregar a tocha pro Vanderlei Cordeiro de Lima subir e acender a pira olímpica. Então, assim, e o Guga é novo. Quantos anos são o Guga hoje? 45? 46? Talvez um pouco mais. Mas, assim, não tem mais quadril. Então, Não, teve que operar já. eu acho que as ciências do esporte, de uma forma geral, evoluíram demais e continuam evoluindo muito. Porque esse é um campo em que atrai muita mídia, atrai muito dinheiro, então faz muita diferença. Mas, por exemplo, né, avançamos muito nisso. Aí muita gente pergunta, pô, mas parece que tem mais lesões musculares hoje. Talvez tenha, mas de novo, quando você pega um índice, que é o número de lesões musculares por distância em alta intensidade... Isso é uma questão. Antigamente era muito mais do que é hoje. É que Hoje a alta intensidade era menos utilizada. Era menor. Conta um pouquinho disso pra gente. Fala como é que era a proporção num jogo e também, por consequência, num treino de necessidade de alta intensidade, velocidade. Explica um pouquinho. Muda muito, assim, e tem mudado nos últimos anos, assim, a gente usa como parâmetros, né, abaixo de 20 km por hora, aí de 20 a 25 e acima de 25 a gente considera sprint, né, mas acima de 20, distância em alta intensidade. Que é a alta velocidade? Acima de 25. Acima de 25. Esse é você lá no Paulistano quando você vai dar o sprint para fazer o arremate. É a tentativa, né? Mas não chega. Quando eu era corredor de 100 metros, ganhava 100 metros, aí sim. Hoje você coloca a bola, quando vem a bola, corre e você fica. Não, eu chego. Não pra reclamar. Então, assim, a distância em alta intensidade acima de 20, distância em sprint, né? A gente considera quanto ele percorre acima de 25 km por hora, velocidade máxima. Então, tem atletas chegando a 35, 36 km por hora. Tem atletas que fazem, né, o volume muito maior. Hoje, às vezes, correm 10, 11 km numa partida, até 12. Antigamente, corria menos. Essa distância em alta intensidade, antes se fazia 200, 300, 400 metros, talvez. Também não tinha um GPS como a gente tem hoje para medir também, mas hoje a gente vê os caras chegando a 10% do volume total, então chega a mais de 1 quilômetro em alta intensidade numa partida, e partidas a cada 3 dias, então tudo isso contribui também para ter lesão. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é paciente, quer clube, vai gostar de ouvir essa. Você pega corredor, tá? Então você pega, vamos colocar o Kipchoge. Ele faz a maratona lá para seus 2 horas e 1 minuto num pace abaixo de 3, a 2,55, 3 por quilômetro. Que isso em velocidade média dá cerca de 20, 21 km por hora. Só que o cara que faz uma prova de 10K e ganha nas Olimpíadas, ele não faz tão abaixo disso, né? Tipo, não corre abaixo de 2. Como é que o cara, como o Kipchoge, consegue manter ao longo de 42 km uma intensidade que um atleta de 10K que faz a prova abaixo de 30 minutos faz com um tempo de 1h30 de diferença? O que acontece no treinamento esportivo hoje que permite uma endurance por uma métrica muito razoavelmente próxima a um atleta, não digo de velocidade, mas 10K, pensando nisso, é uma prova rápida. Cara, assim, eu acho que a fisiologia de cada atleta, né, a genética, isso tudo influencia, claro, mas eu acho que o treinamento também, só que quando a gente vai ver, por exemplo, os limiares, né, e em que faixa o atleta corre, às vezes está muito próximo, assim, então tu pega, por exemplo, o Kipchoge, cara, ele
imagino que tem um primeiro limiar lá na frente, né? Que é o limiar até onde ele consegue suportar bem, né? Aquela intensidade. E um segundo limiar que deve estar muito próximo do primeiro. Então, assim, a margem para ele quebrar é mínima, cara. Eu acho que esses caras, eles fazem um ajuste muito fino, que é isso. Tu vê que ele está tentando ganhar 1 minuto. E nunca mais ganhou. E é muito difícil de conseguir. É a mesma coisa, provavelmente, desse atleta que corre os 10K num pace muito próximo. Cara, se ele tiver que tentar chegar na maratona, ele não vai conseguir. E agora você tem a versão, que daí é o meu caso, de corrida de montanha. Teve uma última edição da UTMB, não lembro exatamente agora qual dos países que foi. Os 3 primeiros colocados, com uma diferença mínima de tempo, sendo que o campeão da prova correu 120 quilômetros para um pace médio de 5, para uma prova de mais de 10 mil metros de ganho. O cara correu a 5 minutos por quilômetro em média. Cara, qual é a velocidade que esse cara correu? Eu fico imaginando a descida desse cidadão, o que ele não deve ter, tipo, solta na banguela, né? Então o cara vai e despenca. Mas, de novo, trabalhando em áreas... Carrinho de rolemãs, né? Porra, meu, se eu faço isso, eu caio. Né? Mas, assim, a zona bem delimitada, então, quando você encaixa ela, para isso que serve o ergospirométrio, por exemplo, né? Pra gente entender essas zonas de treino, onde ele consegue suportar para aquilo que ele está pretendendo fazer. Acho que são os objetivos do ergospirométrio. Cara, é muito louco. E o corpo humano, ele é fantástico, assim. Acho que ele consegue entregar coisas que a gente duvida até que aconteça, né? Então, é a questão do Bolt, que todo mundo duvidava que ele pudesse ser um corredor de 100 metros rasos naquela altura. Porque até então, Não existia isso. todo mundo era baixo. Baixinho e forte. Ele também era o cara forte, vai lá, né? e o cara vai lá e entrega. Então é isso. Eu acho que a gente duvida até que alguém vá lá e consiga. Talvez seja a questão da maratona sub 2, né? Teve o Kipchoge que conseguiu fazer, mas num ambiente totalmente controlado e perfeito para que ele conseguisse fazer, Mas olha como são injustas as coisas, porque o dele não valeu como recorde. Mas qual foi? Foi 21K que aconteceu isso? Eu não me lembro. Agora, recente, não lembro se foi começo do ano, final do ano. Eu acho que foi de 21K. O cara fez a prova para 58 minutos. Sei lá, foi um negócio, um tempo absurdo. Mas quando você olha, o que aconteceu? Ele estava atrás do carro madrinha, que não pode. Corta o vento. Não é nem porque corta o vento, é porque o carro madrinha, o diretor da prova estava dizendo pro cara onde ele tinha que ir. Entendi. Daí não vale. Mas foi o que aconteceu com o Kipchoge aquela vez. Tipo, tinham vários pacers ao redor, mas além disso, ele sabia onde ele tinha que pisar. Tinha um carro com a seta mostrando onde ele tinha que ir. Cara, você faz a tangência perfeita da curva. Então, você encurta a distância, você não corre a mais. Então, assim, eu não sei se o recorde desse cara, mesmo se era 21, 10K, não sei se vai valer. Pelo menos até agora eu não estou desclassificado. Foi homologado. Bom, que mais de pergunta que nós temos para o Dr. Guilherme Dilda aqui? Cara, o negócio do Dilda cuidar daquilo que eu faço entra numa questão de endurance agora. Como você recebe hoje um atleta aqui na Care, que quer provas de triatlon, mas aí não as provas mais curtas, né? Daí pensando de um meio Iron para cima, maratona para cima. Tem muita procura na medicina do esporte. O que hoje esse atleta pensa e quando chega para você, o que ele busca? Tem muita procura e de novo eu volto para aquilo que eu falei antes, né? A primeira coisa é entender quais as motivações e quais são os objetivos. Então, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e onde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo? Porque assim a gente talvez consiga entender melhor esse plano. Quem é esse paciente? É um fisioterapeuta que quer fazer provas ultramaratonas, é um executivo, é um advogado, como é a rotina familiar, como é tem filho pequeno que vai atrapalhar o sono, isso vai atrapalhar os treinos, porque dependendo do que ele quer fazer, precisa ser 2 treinos por dia, vai conseguir entregar, não vai. Então, a gente precisa entender esse cenário completo para daí a gente traçar o que a gente vai fazer. Mas tem muita procura e tem muita gente vindo para esse cenário sem bagagem de esportes, né? Assim, começando agora e, cara, eu quero fazer. E aí eu acho que a gente precisa também ser realista de falar assim, cara, você quer fazer, mas você não vai começar pelo ar. Você vai começar pelo short, aí você vai aprender a nadar, você vai fazer bike fit, você vai ver qual bike você se encaixa melhor, você vai aprender a correr, você vai fazer reeducação funcional, você tem uma série de coisas para aí sim, você
Agora você está bem? Beleza, agora nós vamos passar para o Olímpico, depois nós vamos passar para o 70.3. Então, é uma construção, cara, porque senão ele tenta encurtar o processo, ele pode até fazer a prova, mas é um custo muito alto de lesão, de não curtir, de não se dar bem, de querer largar o processo depois. Então, de novo, a gente precisa entender. Ah, não, minha motivação é porque eu apostei com a galera do trabalho que eu consigo fazer. É uma motivação. Não, minha motivação é eu quero longevidade. É outra motivação. Então a gente precisa entender essa motivação para saber o que a gente vai passar para essa pessoa. Perfeito. Se alguém te perguntasse, tanto nos esportes de endurance, quanto para fazer musculação, para fazer crossfit, para fazer treinos de tênis, qual a importância do recovery? Explica para o pessoal ali em casa qual que é a importância do recovery pós-treino, pós-prova. De novo, assim, a intensidade que essas pessoas treinam, principalmente esses atletas amadores, é uma intensidade que talvez eles nunca treinaram na vida. O volume que eles treinam, talvez um volume que eles nunca treinaram na vida. E eles não vivem disso. Eles têm o trabalho, eles têm a família, muitas vezes eles dormem pouco. Então a gente precisa entender onde a gente consegue melhorar a recuperação. Então o recovery acaba entrando dentro desse processo. O sono pode melhorar? Não, o sono não pode melhorar porque minha rotina de trabalho é essa, meu filho, eu acordo, eu tenho que levar para a escola, eu consigo treinar esse horário. A alimentação pode melhorar? A alimentação é outra coisa que faz parte do recovery, né? Sono e alimentação, acho que são os principais atores. A alimentação pode melhorar? Aqui, vamos ajustar. O que mais que a gente pode fazer? Liberação miofacial, né? Liberação muscular, para a musculatura conseguir estar mais descansada para a próxima sessão de treino, já que eles têm sessão de treino praticamente todo dia. É a bota de compressão, que também vai melhorar a percepção de recuperação. É banheira de gelo, que também consegue diminuir essa questão de edema, percepção da musculatura mais recuperada para a próxima sessão de treino. Então é desenhado um processo de recovery para cada um desses pacientes. Então a gente precisa entender que o recovery não é uma medida só, recovery é um processo de recuperação. E que também envolve muitas vezes o treino. Saber o momento de tirar o pé e falar assim, opa, aqui eu preciso descansar. Me levantou uma bola isso daí. Olhando aqui para essa televisão, olha lá nosso patrocinador. Conta aí. Precisa de alguns substratos aí para ajudar. Para ajudar. Farmacêuticos. Conta, e o Gildo acabou de falar dessa questão da alimentação, né? Não só da bota, da liberação, da banheira de gelo. O que a Care Club vai entregar para os pacientes em relação ao recovery? Cara, a gente vai fazer um avanço, cada vez mais a gente inovando e trazendo aí coisas a mais. Nós somos os criadores do recovery no Brasil, né? Nós fazemos parte de confederações, víamos que isso acontecia no esporte profissional, então nós trouxemos para o público geral. Nós somos os iniciadores do recovery, as banheiras de gelo, as botas de compressão, as solturas das musculaturas mais forçadas naquela prática esportiva. E nós vamos incrementar fazendo um recovery fisiológico para a pessoa, então colocando aí algo a mais para ajudar o corpo dela, a fisiologia dela a se recuperar após um esforço. E aí nós temos um parceiro, meu amigo, que trouxe um presente para você. Aqui, ó. Dux Human Health, trazendo aqui Recuperar presente. bem. Agora você vai recuperar, vai ficar bem, gostoso, produto de qualidade e te ajudando a recuperar. Então você tem aí os produtos da Dux, a Dux que sempre voltada para... Eu já recomendo para os meus pacientes, obviamente. Você já recomenda, então você fica tranquilo de usar também aí. Tem colágeno, tem carboidrato, tem uma coqueteleira para você. Então, presentes para você da Dux, que é a nossa parceira da Care Club, parceira do Pod Care Club. Sempre aqui aparecendo na nossa tela, porque ela é muito importante. A gente sabe que, por mais qualidade que a pessoa imprima na sua alimentação, muitas vezes os horários, as necessidades energéticas, enfim, impõem a necessidade de algum acréscimo. Care Club sempre um passo à frente, porque assim, montar uma empresa igual a Care Club nos últimos bons anos desenvolveu, não dá para copiar. Não. Apesar de ter gente que tenta copiar, veste camisa azul, camisa amarela, rosa, a cor que for. Mas fazer o que a gente faz, só a gente faz. Então, mais uma vez, um passo à frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Em relação... Hoje, a corrida talvez não tenha nenhuma modalidade. O beach tennis sim, mas é que eu acho que a corrida ainda assim um passo à frente em relação a novos adeptos. Por exemplo, domingo teve Maratona de São Paulo. E aí, o que eu digo? Se eu corro numa assessoria, eu corro com o uniforme da assessoria. Eu fui pacer na prova e ali
você vê de forma unânime a maior parte das pessoas usando a camisa da prova e não a camisa do time. Ou seja, a gente tem ainda um mercado gigantesco para explorar. O quanto hoje você tem de relacionamento com os treinadores dos seus pacientes? Porque o que eu sinto? Recentemente eu peguei uma paciente vindo indicada de um amigo meu, que é de Petrópolis, mas trabalha aqui em São Paulo e fica nesse bate-volta São Paulo-Petrópolis o tempo todo. Ela estava com uma lesão, tal, beleza, comecei a tratar, mas a minha proposta sempre foi mantê-la 100% ativa, com adaptação de carga. Meu, o treinador dela foi em choque. Eu não sei como... Lá de Petrópolis. Lá de Petrópolis, ficou em choque, assim, não, veja bem. E tudo que foi programado foi baseado no que ele faz. Então, por exemplo, eu peguei lá os limiares dela, que ele prescreveu no aplicativo do treinamento, para colocar ela para rodar. Porque eu sou sempre a favor, exceto, por exemplo, tá, fratura não dá pra você correr. Claro. Mas, cara, dependendo do que for, e na maioria das vezes você consegue diminuir carga e manter ativo. Eu sou 100% a favor disso. Mas ele ficou em choque. Pô, não sei como são os fisioterapeutas com que ele lá trabalha. Mas hoje aqui, na Care Club, com todos os seus pacientes, o que você tem de relacionamento com esse treinador para, por exemplo, uma conduta que talvez há tempos atrás fosse, nossa, que absurdo. Mas o cara Pra tá... gente é super normal. É super normal. O cara tá com um edema ósseo. Tá, e daí? Tira a carga? Não, adequa a carga. Dá para manter. Até porque o retorno se tirou carga é muito mais complexo do que se Ainda não mais teve uma mulher. por exemplo. Então, assim, no caso dela era um edema ósseo no fêmur, que foi uma outra lesão que começou a aparecer muito agora, mas também com tantos corredores que começaram a aparecer. Conta pra gente aqui como que é essa relação para deixa ativo, não deixa ativo e tal, mas você como médico do esporte, fazendo parte da equipe daquela pessoa, tem de liberdade com o treinador da assessoria para conversar sobre isso? Eu acho que quando a gente fala em assessoria de corrida, eles nos dão liberdade muito grande. Talvez em outros esportes, às vezes eu pego nadadores, por exemplo, que já encontro um pouco mais de resistência quando eu vou falar com o treinador, ó, isso. Mas com as assessorias de corrida, é uma liberdade muito grande e a gente precisa ter uma relação próxima, justamente por conta disso. Ele precisa entender qual é o meu olhar sobre o processo de dor e de lesão que aquela paciente está tendo, e eu preciso entender qual é o olhar dele sobre o que foi feito e o que pode ser feito. Mas a gente tem esse viés de tentar deixar as pessoas o máximo possível ativas, né? Eu acho que esse é um viés positivo que a gente tem, vamos colocar assim. E os treinadores gostam muito desse viés, né? Então, se não pode, se pode correr, o quanto que pode correr, se não pode correr, o que a gente pode fazer no lugar disso? E aí conversar com o treinador é uma forma do treinador também se sentir seguro do que está sendo feito, né? E na mesma página, paciente, treinador. A gente já teve aqui momentos em que o treinador veio e acompanhou a consulta para a gente discutir junto. A gente já teve momentos em que o treinador veio para o teste ergospirométrico, teste com lactato, para a gente definir ritmo de prova. Então, a gente tem treinadores que treinam aqui, então eu acho que essa relação ela é muito próxima. Lógico que é mais fácil você ter uma troca de informações com aquelas pessoas que você vê na clínica, porque você tem uma troca diária, é muito mais fácil você passar informação sobre um paciente. Mas as pessoas que não estão aqui na clínica, que são esses treinadores que estão nas assessorias, a gente consegue acessar por WhatsApp hoje muito fácil e acho que tem essa troca de informação bem facilitada. Eu acho fantástico isso, pensando na equipe para aquele indivíduo, porque às vezes ele não é um paciente integral nosso aqui, ele passa só na medicina, ou passa só na nutrição, ou só com o ortopedista, mas essa visão é fantástica. De novo, a gente está falando de longevidade. Claro. Não está falando só ali daquela prova-alvo. E eu acho que é isso que a medicina do esporte consegue englobar de forma fantástica. Mas é legal saber esse entendimento de como eles escutam, porque, querendo ou não, é o cara que prescreve, né? Exato. Eu acho que a gente dá as nossas orientações, as nossas recomendações, mas, mais uma vez, a construção é coletiva. Total. A gente vê a informação chegando, né, para muita gente, a internet está aí, as pessoas hoje em dia, acho que até mesmo muito depois do Covid, as pessoas vão lá e procuram artigos científicos às vezes, o que faz às vezes as pessoas não terem o grau de compreensão que precisa, ou maturidade para você entender metodologia, uma série de parâmetros, para você saber o que é extrapolável e o que não. Então muitas vezes as pessoas chegam com alguns vieses aí que ela está com um entendimento que é difícil de você fazê-la compreender que para ela não serve aquilo, ou que não é bem por aí. Quanto do seu trabalho é também, às vezes, tirar um pouquinho dessas, vamos chamar de crenças populares que chegam até aqui, que você tem que agir com uma visão científica, lógico, individualizada, mas científica, sobre aquilo para as pessoas. Acho que na internet a gente consegue encontrar
sempre coisas para apoiarem aquilo que eu quero fazer e para irem contra aquilo que eu quero fazer, para qualquer coisa que eu queira fazer. A gente encontra de tudo. E acho que muitas pessoas vão buscar essas informações e não tem a curadoria para saber quais as informações são de fato relevantes, se são informações sérias e confiáveis, sem vieses, né, metodológicos e tudo mais. Mas eu acho que a discussão dentro do consultório, ela se o nível o nível é muito maior do que já foi. Porque antigamente eu acho que o paciente era muito mais passivo no processo de saúde e doença e cuidado da sua saúde. O paciente chegava, o médico falava, era meio que uma ordem e ele seguia. E hoje é construído. Então eu vejo muito mais como uma negociação do processo. Muitas vezes chegam com concepções muito fortes e aí você precisa entender se aquela pessoa está naquele momento sensível para uma mudança daquela concepção ou não. Se ela não está, talvez não faça sentido você bater de frente. Talvez faça sentido você construir por um outro caminho para saber o momento certo em que eu vou tirar isso, né? Porque às vezes, passa com um nutricionista que já está há 5 anos e que tem concepções que talvez não são as concepções que eu acredito. Num primeiro momento eu não vou bater de frente com esse profissional. Porque não vai resolver. Paciente, né? A relação de confiança desse paciente com esse nutricionista é muito maior do que comigo. Ele está vindo pela primeira vez comigo. Então deixa eu construir uma relação de confiança para daí colocar a situação. Mas muitas vezes ele vem questionando, ele vem perguntando, e aí a gente coloca a nossa opinião. E que também não dá para dizer que é a opinião 100% certa, porque a medicina, né, são verdades transitórias, né? Então, a todo momento elas podem mudar, mas é aquilo que a gente tem de informação para tomar a melhor decisão para a pessoa hoje, né? Claro. Gente, muito bem. Esse papo aqui foi o papo com o Dr. Guilherme Dalcinho Dilda, coordenador das categorias de base do Palmeiras, já foi do profissional do Palmeiras, já foi chefe de todas as categorias do Santos, médico do esporte aqui da Care Club, head da unidade e um dos heads de toda a medicina esportiva aqui, da maior clínica de medicina esportiva do Brasil, que é a Care Club. Foi um papo rico, muito interessante. Conta aí pra gente, André. Olha, quer correr com qualidade, longevidade, prevenindo lesão, com a nutrição equilibrada, tá aqui, gestor em saúde, é o cara que vai olhar para você como um todo e fazer a diferença. Quer ser mais rápido? Não é o óculos baixa pace que vai resolver, não. Aqui, ó, é medicina, estruturado. O André é o famoso skin in the game, né? Porque ele faz tudo que ele tá falando e segue comigo e segue com o Nicasso, né? E segue a estatística. 5 anos correndo, 0 lesões. Ó. Então, ó, vale. Quer o Correndo segredo? pouco, 180 quilômetros. Mas o nível é alto, hein? Cuidado com os padrões que vocês vão se... Acertar. Ó, quer o segredo? Entra aqui no site da Care, marca uma consulta com o Dilda que a gente conta. Boa. Gente, esse foi mais um episódio do Care Club. Sempre bom receber grandes personalidades. Obrigado, Dilda, por ter Eu vindo. que agradeço. Grandes parceiros do dia a dia. Uma resenha sensacional, sabe tudo de futebol, sabe tudo de medicina esportiva e veio aqui contribuir pra gente. Imagina se ele vê a gente jogando. Putz, a gente ia lá pro Palmeiras agora. Putz, cara, ó. Eu falei pra você lá no começo do episódio ali, falei assim, eu sou um bom jogador, o meu empresário que é ruim. Agora, quem sabe, ele me coloca no caminho certo. O Marquês está preparando uma nova geração aí que eu tô vendo que vai chegar forte. Ah, isso aí eu tô preparando mesmo. Isso aí eu tô preparando mesmo aqui na Care. Bom, curta, compartilha, clica aqui embaixo no sininho para você poder saber sempre que sair um novo episódio. É sempre uma delícia conversar com vocês, você poder passar conteúdos pelo Care Club e pela Care Club, gente. Muito bom. Boa. Valeu, galera. É, Vamos embora. valeu. Até a próxima.